A Petrobras é a maior vítima de fake news da história do Brasil, parte 2. A mídia oligopolista e parcial se dedica a manipular o cidadão comum para fazê-lo acreditar que a Petrobras está quebrada e apresenta como solução a privatização. Confira a seguir mais 5 falácias sobre a estatal. Fake 6. A política de preços que teria beneficiado a estatal desde 2016. Em 2016, na administração de Parente, a Petrobras adotou uma política de preços altos e vinculados à variação do preço do petróleo e do câmbio. Isso prejudicou tanto a Petrobras quanto o consumidor brasileiro. O diesel caro da estatal encalhou nas refinarias, assim ela perdeu mercado e receita de vendas com a ocupação de até 30% do mercado brasileiro pela cadeia de importação, que é multinacional e estrangeira. Sem conseguir escoar a produção de diesel, as refinarias da Petrobras precisaram limitar a carga de petróleo e se tornaram ociosas em até 30%. Sabe quem ganhou com isso? Os refinadores dos Estados Unidos, os operadores de logística traders estrangeiros e as distribuidoras concorrentes da Petrobras que operaram lucrativamente e com baixo risco na importação de diesel, assim como os importadores e produtores de etanol que tomaram o mercado da gasolina cara. Após a greve dos caminhoneiros, com preços mais baixos para os combustíveis e elevação dos riscos aos importadores, a Petrobras retomou parcialmente o mercado doméstico de combustíveis, propiciando custos menores para a população e aumento da lucratividade para a companhia. O lucro operacional do segmento de refino aumentou de 3,8 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2018 para 7,2 bilhões no segundo, um aumento acima de 90% na lucratividade, através de preços menores na refinaria e recuperação no mercado. O fator de utilização do parque de refino da Petrobras no Brasil atingiu 81% no segundo trimestre desse ano, o que representa um avanço de 9 pontos percentuais na comparação com os primeiros 3 meses do ano e de 3 pontos em relação ao igual período de 2017. Fake 7. O monopólio do refino. Com a Lei nº 9.478 de 1997, a Petrobras não é mais a executora única do monopólio da União nas atividades de refino no Brasil. Existem outras refinarias operando no Brasil que podem ampliar sua capacidade e qualquer outra empresa estatal ou privada pode exercer atividades de refino, de acordo com seu apetite de assumir riscos de investimento, da mesma maneira que a Petrobras fez, com o objetivo de atender ao crescimento do mercado brasileiro de derivados, desde que autorizada pela União. Obrigar a Petrobras a se desfazer de seus ativos em favor de empresas privadas representa uma agressão à Petrobras, que assumiu riscos ao realizar investimentos de longa maturação, como as refinarias. Acreditamos que entregar refinarias ao setor privado irá enfraquecer a Petrobras em um movimento na contramão da indústria, em um contexto onde as empresas nacionais de petróleo, NOCs, estão se fortalecendo em todo o mundo, inclusive através da expansão da capacidade de refino. Esse tipo de política, proposta pelo diretor-geral da ANP, representa uma ação contra a lógica econômica da indústria de óleo e gás e contra o povo brasileiro. É descabida a exigência de preços internacionais como condição para investimento no refino. Ainda mais estranho é o desejo de impedir a ação do Estado brasileiro no setor. Fake 8. A Petrobras é uma empresa como outra qualquer. Por que isso é uma mentira? Vamos aos fatos. A Petrobras teve sua criação autorizada pela Lei nº 2004, de 3 de outubro de 1953, como uma sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista é uma espécie de empresa estatal. No segundo parágrafo do artigo 5º, inciso 3º do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, diz que a Sociedade de Economia Mista é uma entidade integrante da administração pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito privado, cuja criação é autorizada por lei como um instrumento de ação do Estado. Apesar de sua personalidade de direito privado, a Sociedade de Economia Mista, como qualquer empresa estatal, está submetida às regras especiais decorrentes de sua natureza de integrante da administração pública. Estas regras especiais decorrem de sua criação autorizada por lei, cujo texto excepciona a legislação societária, comercial e civil aplicável às empresas privadas.
Na criação da sociedade de economia mista, autorizada pela via legislativa, o Estado age como poder público, não como acionista. A sua constituição só pode se dar sob a forma de sociedade anônima, devendo o controle acionário majoritário pertencer ao Estado, em qualquer de suas esferas governamentais, pois ela foi criada deliberadamente como um instrumento de ação estatal. As empresas estatais, como a Petrobras, estão subordinadas às finalidades do Estado, como o desenvolvimento, artigo 3º, inciso 2º da Constituição. Neste sentido, é correta a afirmação de que o interesse público é o fundamento, o limite e o critério da iniciativa econômica pública. A legislação constitucional, no caso brasileiro, desta iniciativa econômica pública, da qual a Sociedade de Economia Mista Petrobras constitui um exemplo, se dá pelo cumprimento dos requisitos constitucionais e legais fixados para sua atuação. A criação de uma empresa estatal como uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública já é um ato de política econômica. Os objetivos das empresas estatais estão fixados por lei, não podendo furtar-se a estes objetivos. Devem cumpri-los sob pena de desvio de finalidade. Portanto, a sociedade de economia mista é um instrumento de atuação do Estado, devendo estar acima, portanto, dos interesses privados. A Lei das SA, Lei nº 6.404, de 17 de dezembro de 1976, se aplica às sociedades de economia mista desde que seja preservado o interesse público que justifica sua criação e atuação. Artigo 235. A sociedade de economia mista está vinculada aos fins da lei que autoriza a sua instituição, que determina o seu objeto social e destina uma parcela do patrimônio público para aquele fim. Não pode, portanto, a sociedade de economia mista, por sua própria vontade, utilizar o patrimônio público para atender finalidade diversa da prevista em lei, conforme expressa o artigo 237 da Lei das SA. Fake 9. A Petrobras pode alienar ativos como uma empresa privada qualquer. Não. Isso também é um engano. As empresas estatais, sejam sociedades de economia mista ou empresas públicas, são entidades integrantes da administração pública indireta, apesar de dotadas de personalidade jurídica de direito privado. Toda e qualquer empresa estatal está submetida a regras especiais decorrentes de sua natureza de integrante da administração pública. A alienação de bens e ativos de entes da administração pública tem por regra, advinda do próprio texto da Constituição de 1988, a exigência de licitação. Dessa forma, empresas e investidores nacionais ou estrangeiros que adquiriram, depois do golpe do impeachment de 2016, recurso do povo brasileiro estão cometendo um crime. Os preços pagos são incompatíveis com o mercado e a situação institucional e política não é exatamente daquelas que inspiram confiança, muito menos certeza. O que está ocorrendo com ativos da Petrobras e outros bens estatais estratégicos deve ser equiparado ao crime de receptação. Afinal, um bem público foi subtraído do patrimônio público de forma ilegal, pois a venda ocorreu sem licitação e vendido a preço vil. A empresa compradora, obviamente, sabe o que está adquirindo e a que preço. Não há nenhum terceiro de boa-fé envolvido neste tipo de negócio, ou seja, todas as vendas de ativos da Petrobras, que foram realizadas nos últimos tempos sem licitação, são nulas. Fake 10. A Petrobras deve atender aos interesses dos seus acionistas minoritários. Não deve, pois o objetivo essencial das sociedades de economia mista como a Petrobras não é a obtenção de lucro, mas a implementação de políticas públicas. O que legitima a ação do Estado como empresário é a produção de bens e serviços que não podem ser obtidos de forma eficiente e justa no regime da exploração econômica privada. Não há nenhum sentido em o Estado procurar receitas por meio da exploração direta da atividade econômica. A esfera de atuação das sociedades de economia mista é a dos objetivos da política econômica, de estruturação de finalidades maiores, cuja instituição e funcionamento ultrapassam a racionalidade de um único ator individual. A empresa estatal em geral e a sociedade de economia mista em particular não tem apenas finalidades microeconômicas, ou seja, estritamente empresariais, mas tem essencialmente objetivos macroeconômicos a atingir como instrumento da atuação econômica do Estado. Essas são as falácias disseminadas por agentes de comunicação que estão a favor de interesses privados e antinacionais,
Caso se confirme a apropriação do pré-sal pelas multinacionais petroleiras e o esvaziamento da Petrobras, estaremos com grandes riscos de sermos apenas mais um fornecedor de óleo cru e de matérias-primas, sem qualquer perspectiva de desenvolvimento e integração social. A destruição da Petrobras e a entrega do pré-sal interessam a quem? A uma minoria voltada apenas para interesses particulares e estrangeiros. Não se deixe enganar. Não acredite em tudo que está nas mídias. Pesquise, estude, conheça a verdade sobre a Petrobras. Acesse o nosso site, assista a primeira parte do vídeo e leia o artigo na íntegra.